Capítulo 8, pessoal, a gente está chegando em um trecho que é bem simples de compreender, é um trecho de restauração. Deus está prometendo para o povo aqui, que Ele olha para esse povo, que Ele quer restaurar eles, Ele está prometendo que Ele vai abraçar esse povo de novo. Foram castigados, sim, mas Deus está no meio deles ainda, Deus os ama. Algumas promessas, porém, elas não vão se cumprir naquele momento ali. O que está cumprido é assim, Deus está com eles, Deus ama eles, tal. Mas algumas promessas físicas ali, elas vão se cumprir no decorrer das décadas. Por exemplo, aqui no versículo 5, ele fala, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. 70 anos depois, quando Neemias estava no terceiro retorno, e ele veio com a responsabilidade de fazer uma organização, uma segurança pública ali, né? Ele mexeu com muita coisa, mas a responsabilidade principal dele era essa, reconstruir os muros e tudo mais. Essa realidade de praça cheia, cidade cheia, estava tão longe de se cumprir que ele faz um sorteio, sorteia famílias para obrigar essas famílias a morarem dentro da cidade, porque a cidade estava vazia. Então, eles sorteiam dentro do povo quem que vai morar dentro de Jerusalém, porque não tá tudo bem vazio lá. Então, 70 anos depois, ainda estava meio longe dessa profecia de praças cheias, cidade populosa, estar se cumprindo. Isso se parece mais com a época de Jesus, quando os judeus vinham de todas as nações, por exemplo, na época da expiação, da festa dos tabernáculos, e a cidade ficava cheia de gente, e era gente de tudo quanto é lugar. Então, na época de Jesus, sim, a cidade estava cheia de volta, e praças cheias e tudo enquanto, né? Uma prova de que essa promessa de Deus, ela se cumpriu sim. Um versículo importante nesse trecho aqui é o 14, que fala, como pensei em fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, versículo 15, assim pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Então, assim como eu castiguei, eu também me interesso para restaurar todos vocês. O versículo 23 termina, do capítulo, termina dizendo o nível espiritual que o povo vai chegar. E aí é claro que a gente está abordando assim aspectos talvez não da Jerusalém, assim, os judeus da época, mas talvez muitos aspectos assim das próprias características do povo de Deus em geral. Que o versículo fala que 10 homens vão se apegar na orla de um judeu e falar para você, nós vamos acompanhar você porque nós temos visto que Deus está com você. Então, trazendo esse aspecto de que o povo de Deus estará mostrando o Senhor para todas as nações ali. Então, é uma promessa de novo de restauração, uma promessa de que eu estou com vocês, eu lembro de vocês, eu amo vocês e eu não vou deixar vocês sozinhos. O capítulo 9, então, a gente começa aqui uma temática, e essa aqui é a divisão do livro. Daqui para frente, o livro ele vai consistir em oráculos. E esses oráculos, eles falam do rei, do aspecto desse Messias, que é o rei, né? Mas como ele é um rei humilde e, ao mesmo tempo, ele vai ser um rei cheio de glória. Na humildade desse rei, ele vai ser demonstrado em passagens como está vindo ali montado num jumento, trazer a paz. Né? Ele vai ser um rei que se entrega, porque ele vai ser transpassado. Mas, ao mesmo tempo, ele é o rei que volta em glória, ele corrige as nações. Então, é o Messias e aspectos do seu reino vão ser demonstrados aqui nesse trecho. Nesse trecho também a gente vai ter muito de juízo contra as nações. Eu sei que a gente tocou nisso lá atrás, nos primeiros 8 capítulos, mas aqui a gente vai ter até nomes de nações citados, né, de povos. Vai ser uma particularidade aqui, uns exemplos de como que Deus vai tratar o juízo. Nessa parte também que estarão concentrados a maior parte dos trechos escatológicos. Por quê? Porque quando o profeta fala de Messias, ele não está falando só da primeira vinda dele. Desse Jesus que viria, eles não sabiam que
que era Jesus, que se chamaria Jesus, mas estavam assim esperando esse Messias. Ele viria no momento, mas como estamos falando de um reino messiânico, estamos falando de algo que transcende a própria nação de Israel. Então a gente fala de uma era que está no porvir. Então, por isso que muitas vezes, quando vai se falar desse rei, desse Messias nesses trechos, ele vai pular, dar um salto para momentos escatológicos, para últimos momentos, para batalhas finais, para juízo final, para esse tipo de coisa. Então a gente vai ter muitas passagens escatológicas dentro dessas profecias aqui. E aqui no versículo 9 a gente vai ter esse rei, esse Messias, que ele é humilde, que ele traz a paz. A gente está tendo aqui uma das passagens mais conhecidas messiânicas, né? O versículo 9 e 10 do capítulo 9. Eis aí vem o teu rei, ó filha de Sião. Primeiro ele fala, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Então, é assim que ele se mostra. E a gente vê que claramente essa passagem se cumpriu ali no livro de Mateus. Os evangelhos falam que se cumpriu a escritura, essa escritura aqui, quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Interessante que o jumento, ele não era uma montaria de guerra. Quando alguém ia guerrear no exército, era cavalo. Rapidez, cavalo é mais forte e tudo mais. Agora, quando o judeu se transportava de um lugar para o outro ali, e ele ia em uma missão de paz, normalmente ele montava um jumentinho. Né? Quando você vê uma pessoa se aproximando com o jumento, você está vendo que ele está vindo em paz. Né? Ele não está vindo para guerrear, ele está vindo em uma missão de paz ali. Quando a gente vê esse Messias montado num jumentinho, a gente está trazendo esse aspecto do reino dele, que é um aspecto que traz a paz, que traz a alegria, que traz o conforto, é um reino de amor. No versículo 11, você pode ficar um pouco confuso, porque do nada ele fala assim, na verdade, no versículo 10, destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído. Ele acabou de falar de um rei humilde montado no jumento, e de repente ele começa a quebrar carros e cavalos e destroçar arco. Repare que ele está quebrando instrumentos de guerra. Então ele está quebrando carros que são usados para guerra. Está quebrando o arco, é usado numa guerra. Está tirando os cavalos usados de uma guerra. Ele está dizendo, não há necessidade de usar essas coisas no meu reino de paz, no meu reino de amor. Então, ainda assim, com a menção de quebrar coisas, a gente está dentro desse aspecto de paz que esse Messias trará. E aí ele volta para Sião, diz que ele vai restaurar, e ele fala, voltai à fortaleza, ao presos da esperança. É uma menção ao retorno daqueles que estavam cativos na Babilônia. Então, voltar para casa, voltem para casa, voltem para cá, vocês que estavam presos, esperançosos, esperando o meu agir, esperando a bondade do Senhor. Chegou a bondade do Senhor, voltem para cá. E dentro dessa bondade, né, a materialização dessa bondade é o Messias, que é bondade não só para eles, mas é bondade, é paz, é amor para todos os povos. Nós também chegaremos aqui, no capítulo 10, nós estamos ainda em um ambiente de restauração. Então, dentro dessa restauração, ele vai tocar num assunto e você vai ver a seguinte linguagem: pastores, bodes, guias, e Deus falando, a minha ira se acendeu contra vocês, pastores, e contra vocês, bodes, guias. Por que ele está falando isso? Isso aqui, gente, não é como você imagina, não é que ele está se referindo a líderes religiosos do povo, apesar de ter o nome pastores. Ele está se referindo dentro de um contexto de líderes internacionais que subjugaram aquele povo. Então, toda essa linguagem aqui de bode guia, de pastores, né? Ele vai usar essa linguagem aqui também no capítulo 11, Líbano, carvalhos de Bazã, filhos dos leões. Ele está falando sobre personalidades, autoridades internacionais
que subjugaram o povo. E nisso de falar que a restauração para o povo, ele está dizendo que esses que dominaram serão dominados. E que ele vai falar, ó, pode uivar, filhos de leões, porque está chegando o juízo de vocês. Né? E a minha ira se acendeu contra esses pastores e contra esses bodes guias.